Olá, pessoal! Nós vamos dar início agora ao bloco de matemática do 7º ano. O nosso tema é porcentagem, calculando a porcentagem de uma quantidade dada em relação ao inteiro. E o que é porcentagem? É uma razão entre dois números com denominador 100, ou seja, uma fração centesimal. Por isso o termo porcento. Aí nós temos aí dois exemplos. O primeiro exemplo, 35%. Nós vamos transformar em uma fração centesimal. Então, numerador 35, denominador 100. 180%, transformando em uma fração centesimal. 180 é o numerador e o denominador é 100. Temos aí alguns exemplos envolvendo essas frações centesimais. Eu posso fazer o contrário também. Eu tenho uma fração centesimal e transformo ela em porcentagem. Então, 1 sobre 100. 1 sobre 100 equivale a 1%. 50 sobre 100, ou 50 centésimos. No caso da letra A, é 1 centésimo. Letra B, 50 centésimos. Transformando para fração, então, 50%. 33 centésimos. 33%. Então, transformamos aí uma fração centesimal em uma porcentagem. São muitas as informações que são exibidas pela mídia usando porcentagens. Veja uma delas. Nós temos aí perfil do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras. Aí nós temos 39% papel e papelão, 16% metais ferrosos, 15% vidro, 8% rejeitos, 7% plásticos filmes, 2% embalagens longa-vida e 1% de alumínio. Então, nós temos aí o perfil do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras. De todo o lixo produzido pelas grandes cidades brasileiras, 39% é constituído de papel e papelão. Isso significa que a cada 100 kg de lixo produzido, 39 kg são de papel e papelão. Então, 39 em 100, ou 39 centésimos, que nós temos aí, ou 39%. As porcentagens correspondem a frações de denominador 100 ou frações equivalentes a ela. Porcentagem de um número. Em muitas situações do dia a dia, é preciso calcular a porcentagem de um número. Por exemplo, imagine que você tenha R$300 e vai usar 20% dessa quantia para comprar um presente. Quanto você terá para gastar com o presente? Então, nós temos aí alguns detalhes que, para responder a essa pergunta, temos de calcular quanto corresponde 20% de R$300. Veja, 20% de 300. Então, eu posso fazer o seguinte, o denominador é 100, né? 20%, numerador 20, denominador 100. Então, eu vou multiplicar 20 vezes 300, porque é 20% de 300, sobre 100. Então, 20 vezes 300 sobre 100. Por que sobre 100? Porque lá nós estamos trabalhando com 20%, estamos trabalhando aí, no caso, com a porcentagem. Multiplicando 20 vezes 300, nós encontramos 6.000. 6.000 sobre 100. 6.000 dividido por 100 é igual a 60. Então, portanto, você terá R$60 para comprar o presente. Tá? Então, é uma aplicação básica envolvendo porcentagem. Porcentagem de um número na calculadora. Acompanhe como determinar a porcentagem de um número com auxílio da calculadora. Nós temos alguns exemplos aí. Na letra A, nós temos 15% de 600. Como que eu faço? Como que eu encontro esse valor na calculadora? Então, apertamos as teclas 600, então você vai colocar 600 vezes 15%. Geralmente, as calculadoras têm esse símbolo que representa a porcentagem. Então, pois 15% de 600 é igual. Se eu for fazer o cálculo sem utilizar a calculadora, 15%, 15 sobre 100, né, transformando em fração centesimal, vezes 600. Multiplicamos 15 vezes 600, encontramos 9.000. Observe aí que tem todos os passos. Esse 9.000 vai ser dividido por 100. 9.000 dividido por 100 é igual a 90. Então, o resultado que aparecerá no visor será 90. Nós temos um outro exemplo também, na letra B. 20% de 820. Apertamos as teclas 820 vezes 30%, pois 30% de 820 é igual a 30 sobre 100, porque é 30%.
vezes 820. Eu multiplico o numerador com o numerador, que é 30 vezes 820, e multiplico o denominador com o denominador. Quando não aparece o denominador, ele é igual a 1. Então, o valor correspondente ao denominador de 820 é 1. Tá? Então, 30 vezes 820 e 100 vezes 1. 100 vezes 1 é 100. Então, o denominador comum, nesse caso, vai ser o 100, da multiplicação. Eu multiplico 30 vezes 820. Fazendo esse cálculo, nós encontramos 24.600. Esse valor dividido por 100 é igual a 246. Então, qual o resultado que aparecerá no visor? O resultado que aparecerá no visor será 246. Aí nós temos uma aplicação básica envolvendo essa porcentagem, tá? Então, daí nós já vamos para as questões. Analisando aí, no caso, a primeira questão. Observe os dados sobre o uso da tecnologia em alguns países. Aí nós temos vários dados. Temos aí relacionado ao Brasil, China, Reino Unido e os Estados Unidos da América. Tá? E temos relacionado ao acesso a redes sociais, acesso a sites de vídeos como YouTube e outros. Qual país mais acessa as redes sociais segundo os dados relacionados a essa pesquisa? Nessa questão, olha, preste atenção no comando da questão, não está te pedindo para efetuar nenhum cálculo. Você só vai analisar os dados e dizer, e marcar a alternativa correta correspondente a ele. Qual país mais acessa as redes sociais segundo os dados relacionados a essa pesquisa? E você vai marcar a alternativa correta, de acordo com os dados da tabela. Questão 2. Um comerciante costuma vender suas mercadorias com lucro de 10% sobre o preço de compra. Qual o preço de venda de uma mercadoria que ele comprou por R$120? Então, para você efetuar esse cálculo, para nós encontrarmos a alternativa correta, primeiro você vai ter que calcular 10% de 120. Você pode utilizar a calculadora se quiser, tá? Se você conseguir utilizar, pode utilizar. Lá você vai fazer 120 vezes 10%. E vai encontrar, na verdade, de quanto foi esse aumento, de quanto foi esse lucro. Esse valor que você encontrar, você vai somar com R$120, tá? Ah, mas eu vou fazer o cálculo todo aqui no caderno, professor. Então você vai fazer o seguinte, 10%, não vai ficar 10 sobre 100 vezes 120. E observe que no início das explicações eu falo em alguns exemplos relacionados a esses detalhes. Então você volte o vídeo quantas vezes forem preciso. Na apostila também tem alguns exemplos. Olhem como foi feito esses exemplos, tá bom? Então você vai encontrar essa porcentagem. Vamos supor que você encontrou R$20, não vai ser, tá? Você encontrou R$20. Você vai somar com esse 120. Então, no caso, o preço de venda seria de R$140. Mas não é o caso. Aí você vai ter que efetuar o cálculo mesmo. 10% de 120. O valor que você encontrar, você vai somar com esse 120, tá? Que vai ser o preço de venda. Vamos lá para a questão 3. A professora de matemática da escola Jorge Amado resolveu realizar uma atividade prática em uma parte do terreno, o que equivale a 3 metros. Porém, ao chegar até o local determinado, percebeu ser necessário apenas 10% do espaço. 10% de 3 metros. Quanto esse valor equivale em centímetros? Primeiro, eu tenho que fazer aí uma transformação, tá? O valor que nós temos, né, o que equivale a 3 metros do terreno, está em metros. Nós vamos transformar para centímetros. Como que eu faço isso? 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 3 metros, 300 centímetros. Tá certo? Então, nós vamos calcular 10% de 300. Qual o valor que eu vou encontrar? Então, você vai colocar lá 10 sobre 100 vezes 300. Multiplica 10 vezes 300 e o resultado divide por 100. Só que só tem um detalhe aí que eu percebi depois, que não tem alternativa, dentre esses aí não tem alternativa correta. Mas não tem problema, você pode fazer o cálculo e deixar próximo a essa questão para eu saber que você fez, tá? Então, você vai calcular 10%, 10 sobre 100 vezes 300. Porque nós temos que transformar metros em centímetros. Fez esse cálculo? Deixa aí ao lado, tá? Então, vamos para a questão 4. Questão 4. Foi realizada uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos alunos para chegarem à escola Jorge Amado. Responderam a essa pesquisa 60 alunos, onde 100% responderam que utilizam o ônibus. Essa quantia equivale a...
essa questão ela está me dizendo que 100% dos alunos utilizam o ônibus para chegar até a escola. Nesse caso, você não precisa nem efetuar o cálculo. Ah, professora, mas eu quero fazer o cálculo. Então, não tem problema. Se você quiser fazer o cálculo, você vai fazer 100 sobre 100 vezes 60. Tá? Aí vai multiplicar 100 vezes 60 e o resultado divide por 100. Ah, mas eu não quero fazer tudo isso. Quanto equivale a 100% de algo? É só pensar um pouquinho, tá? E aí marcar a alternativa correta. Então, vamos agora para a questão 5. Questão 5. Leia as informações a seguir e marque a alternativa correta. Nesse caso aí vai envolver um pouco da parte teórica. Então, envolvendo essa parte teórica, vocês leiam na apostila, tá? Para marcar a alternativa correta. Apenas uma alternativa está correta. Então, leia a teoria que foi colocada, tá? Então, não vou nem falar sobre ela. Questão 6. Uma loja de equipamentos de informática dá desconto de 10% nas compras à vista. Quanto pagou uma pessoa que comprou um tablet que custava R$1.000 e pagou à vista? Olha só, nós vamos calcular primeiro 10% desse valor, 10% de 1.000. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou transformar primeiro essa porcentagem em fração centesimal, tá? 10 sobre 100 vezes 1.000. 10 vezes 1.000 dividido por 100. O valor que eu encontrar vai ser o valor do desconto. Vamos supor que 10... Não é esse resultado, mas vamos supor que 10% de 1.000 é igual a R$200. O valor pago seria 1.000 menos R$200, tá? 1.000 retirando o valor do desconto. Só que não é 200, tá? Eu estou dando só um exemplo. Então, você vai encontrar de quanto foi o desconto. Vamos supor que foi R$50. Então, 1.000 menos 50. O valor que você encontrar vai ser o valor que será pago, tá? Por esse tablet. Que foi pago por esse tablet. Tá certo? Então, faça um cálculo. Na apostila tem exemplos semelhantes, tá? E marcar a alternativa correta. Eu coloquei apenas 6 questões desse bloco de atividades. E eu espero que com a explicação vocês tenham entendido o que é para ser feito. E detalhe, eu sempre coloco explicação envolvendo a atividade em questão. Então, é importante que vocês leiam primeiro os conceitos, depois tentem fazer as atividades. Combinado? Então, até a próxima. Could you be the